Então, alunos do Centro Cultural Santa Catarina de Sena, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula aqui do Centro Cultural. Hoje nós vamos falar sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, né? Vamos dar início à nossa aula. Primeiramente, nós vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. Então, pessoal, hoje, nesse dia tão singular para a nossa igreja. Estamos comemorando o título de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é um dogma, né, proclamado pela nossa igreja. Nós vamos entender a grande importância da Santa Mãe de Deus, que nesse caso é considerada imaculada e que não há nenhum pecado, concebida sem nenhum pecado. Tivemos como referências na nossa aula o Catecismo de São Pio X, o Glórias de Maria e a Bula Inefabilis Deus, por Pio IX. O roteiro de nossa aula, nós vamos falar um pouco da importância, nesse caso, do pecado original, a doutrina da Imaculada Conceição, o proto-evangelho, ou seja, o que dizem as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, preparando a vinda de Nossa Senhora, as figuras bíblicas relativas a Nossa Senhora, o paralelo com Eva, o consenso unânime e a definição do dogma pela Santa Igreja, e, claro, a esperança final com que Nossa Senhora ela nos conforta, ela está sempre ao nosso lado para os últimos dias. Mas, então, o que é o pecado original, né? Eis porque, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a morte. Pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. A morte é o grande prêmio, o grande salário que nós temos que pagar, né? A morte, ela surgiu com o pecado de Adão e pela morte nós nos separamos de Deus. É isso que significa a morte. A morte nos separa de Deus, quando nós morremos. Não era para isso acontecer, né? Era para estarmos sempre, desde toda a criação, estarmos unidos a Deus. Não era para haver essa separação, né? Então, quantas espécies há de pecado? Há o pecado original e o pecado atual. O pecado original é aquele com o qual todos nós nascemos. A igreja, ela afirma no Catecismo de São Pio X, também no Concílio de Trento, que todos nós somos infectados pelo pecado original, exceto a Santíssima Virgem Maria. Todos nós contraímos o pecado original pela desobediência de nosso pai Adão. Onde diz em Romanos 5,12, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Mas o pecado, ele vem para acabar com a nossa salvação. Ele vem para nos afastar cada vez mais de Deus. Então, qualquer ideia de Satanás é colocar muitas ferramentas durante toda a nossa vida para que a gente se afaste cada vez mais da visão beatífica, da visão de Deus. Então, ele vai colocando obras, né? Vai colocando os seus demônios nas nossas vidas. Então, essas obras e pompas do demônio entendem todos os pecados e as máximas do mundo que são contrárias ao Santo Evangelho de Deus. O pecado, ele vai nos corrompendo, vai nos emburrecendo, vai nos deixando cada vez mais pobres espiritualmente. Algo que, por exemplo, pode, nos dias atuais, isso é muito frequente, dentre a juventude, a respeito da pornografia, da masturbação, que faz que a gente não se pareça tanto com Deus quando a gente peca pela falta de pureza, pela falta de castidade naquilo que nós estamos olhando.
naquilo que a mídia social nos mostra, naquilo e tantos outros artifícios de Satanás, ele vai nos seduzindo, como seduziu também a Eva, já desde a criação. Nós temos as festas, temos os luais, enfim, tudo aquilo que envolve as drogas, os vícios, as concupiscências da carne, consequências do pecado original, tudo isso foi, já desde a antiguidade, já foi transmitido para nós. Então, nós temos uma tendência muito grande a seguir os pecados da carne, a ter os vícios carnais, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente se perca, que a gente se deixe de olhar para dentro de si mesmo e vai escondendo um lixo, de todo esse lixo a gente vai colocando para debaixo do tapete e não vai tomando conhecimento de si mesmo, não vai tendo o dom de si mesmo, não vai se controlando nas suas atitudes, nos seus vícios. E aí é a grande tendência de nós esquecermos de nós mesmos e de nós esquecermos de Deus. E esquecermos de, de amar a Deus sobre todas as coisas, deixando de amar o próximo como a si mesmo. A tudo isso se junta o fato da maior importância e autoridade de quando o mesmo Concílio de Trento promulgou o decreto dogmático sobre o pecado original e, consoante os testemunhos da Sagrada Escritura, dos Santos Padres e dos concílios mais autorizados, estatuiu e definiu que todos os homens nascem infectados pelo pecado original. Mais uma vez, todos nós nascemos já com o pecado original. Desde aquela criancinha que você pode olhar, tão inocente, ela já nasce com o pecado original. Já nos diz a bula Inefabilis Deus, que é o norte da nossa aula de hoje. Mas, é claro, o pecado é algo tão grave, é de uma natureza tão infinita, que somente algo infinito pode reparar esse dano. Então, esses males, esses pecados, eles nos causam males à nossa alma. Eles vão nos provocando a privação da graça e da amizade de Deus. Ou seja, a gente vai deixando de estar na amizade, na graça divina. A gente vai perdendo o céu. Em consequência disso, nós vamos deixando de viver o céu aqui na terra. Vai nos privando dos merecimentos adquiridos e torna incapaz de adquirir novos. Ou seja, nós não conseguimos crescer espiritualmente, nós não conseguimos aumentar o valor dos nossos méritos em pecado mortal, que é o pecado atual neste caso. Torna a alma escrava do demônio, ou seja, quanto mais eu me vicio com as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência dos sentidos, eu vou me tornando escrava de Satanás, eu vou me afundando cada vez mais. Santa Catarina de Sena já vai nos ensinar que o pecado é como se fosse um veneno. Ele vai nos envenenando cada vez mais a nossa alma e a gente vai se afastando cada vez mais de Deus. Então, também torna a nossa alma merecedora do inferno, ou seja, a consequência de tudo isso é o inferno. E também dos castigos desta vida. Ou seja, por isso é que Deus envia os sofrimentos, as tribulações para a nossa vida, para que a gente se purifique cada vez mais, para nos apresentarmos melhor diante dele, para nós estarmos revestidos da sua alva, da sua alvura, da sua beatitude. Então, é necessário que a gente entenda, que a gente mude os nossos pensamentos com relação aos sofrimentos, que a gente entenda que o sofrimento é bom e que a gente precisa de ajuda para sofrer. A gente precisa de quem? De Nossa Senhora, olhando para a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. É lá que está a entrega do total sofrimento. Então, que a gente a partir de hoje, você que está aí nos assistindo, que a gente faça esse exercício, que quando vier o sofrimento, nós agradeçamos esse sofrimento que Deus nos envia, que é para a nossa purificação e para nos apresentarmos melhor no céu, para nós conseguirmos o céu. É claro que esses pecados nos causam dano, ou seja,
nós perdemos novamente o paraíso e ficamos ignorantes, nós ficamos burros, precisamos correr atrás, precisamos aprender. A nossa inclinação para o mal, ela é muito grande. Por um nada, nós perdemos a paciência, nós nos orgulhamos quando alguém está num posto maior que nós e somos deixados de lado, nós ficamos com aquele receio, por que que não me deram atenção? Então, isso é orgulho, nós queremos ser o centro das atenções, é, e a morte também, todos nós estamos condenados a morrer, nós sentimos fome, nós sentimos sono, nós sentimos dor e todas as demais misérias que carregamos na humanidade. Então, em meio de toda essa podridão do pecado, Deus designou uma mulher, né? Então, aqui nós entramos na doutrina da Imaculada Conceição, alguém para nos ajudar, alguém para trazer um Salvador. Então, Nossa Senhora, Maria, já desde o princípio, desde o ventre de São Joaquim e Santa Ana, foi pensada alguém para que tivesse um singular privilégio em vistas dos merecimentos que nosso Senhor Jesus Cristo, já desde o ventre de Nossa Senhora, seria acumulado até a sua crucificação. Então, o Redentor precisava nascer de um ventre totalmente isento e ilibado de todo o pecado, um ventre 100% puro, pois que a transmissão do pecado, ela foi cometida por Adão e Eva, que Adão comeu do fruto proibido da árvore proibida. Cometeram um pecado pessoal, ou seja, eles praticaram o pecado. Não foi eu, não foi o Nelson que está nos acompanhando aí, que está nos acompanhando aí. Não foi nós que praticamos o pecado original. O pecado ele foi transmitido e continuará sendo transmitido até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para todas as gerações, exceto a Virgem Maria, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e justiça originais, como diz o catecismo. E essa transmissão não houve em Nossa Senhora. Não houve também, obviamente, contração de nenhum débito de concupiscências. Ou seja, Nossa Senhora não foi concupiscível em nenhum pecado, de carne, de olhos, de querer ser vista. Pelo contrário, Nossa Senhora sempre procurou se humilhar, né? Se humilhar diante de Deus e reconhecer que a bondade que nós fazemos, essa bondade vem toda de Deus. Para nós só gera pecado e maledicências. Nós só fazemos o mal. É Deus que faz o bem em nós. É Deus que faz as boas obras em nós. São Tomás de Aquino, que logo no início teve contradições com relação à Imaculada Conceição de Nossa Senhora, mudou-se de ideia quando Santo Agostinho conseguiu provar a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Então, ele diz que já foi santificada desde o ventre de Santa Ana e São Joaquim. Então, Nossa Senhora, ela foi pensada para ser imaculada porque foi predestinada para ser a Mãe de Deus, que também veio a ser um dogma, consequentemente, para reparar todo o gênero humano e para ser a medianeira de todas as graças. Ou seja, todas as graças passam pelas mãos da Virgem Maria. Toda e qualquer graça. Todos os santos que nós conhecemos hoje dentro da nossa igreja se santificaram pela devoção à Virgem Maria. Tiveram como espelho durante toda a sua vida Nossa Senhora, ela que vos alimentou em sabedoria, em pureza, em castidade, em uma vida honesta, uma vida moral correta. O que o proto-evangelho já vai nos ensinar? O evangelho do Antigo Testamento vai colocar no Gênesis
que Deus colocou uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a da Virgem Maria, que no caso representa a mulher do Antigo Testamento. Essa inimizade ela vai perdurar por todos os séculos. São Luís Maria Grignon de Montfort vai nos ensinar que existe a bandeira dos filhos dos réprobos, ou seja, os filhos de Satanás e os filhos dos eleitos, que são os filhos da Virgem Maria, ou seja, a cepa de Nossa Senhora. Então, não temos para onde escolher, ou escolhemos ser dos filhos de Satanás, ou estaremos entre os filhos da Virgem Maria, e, consequentemente, da posteridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi claro e abertamente indicado o misericordiosíssimo Redentor do gênero humano, isto é, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Então, foi designada a sua Beatíssima Mãe, a Virgem Maria. E, ao mesmo tempo, foi nitidamente expressa a inimizade de um e de outra contra o demônio. Como eu disse, essa inimizade, ela acontece, sempre aconteceu, para todos aqueles que querem seguir com fidelidade o que diz as máximas, que querem seguir a Cristo e não olhar para trás, e todos aqueles que não querem escutar a Cristo, querem fechar os seus corações e seguir as suas próprias vontades. Aqui tem uma imagem de Nossa Senhora que está esmagando a cabeça da serpente, e juntamente nesta luta com São Miguel Arcanjo, o primeiro que derrotou a serpente infernal na luta do livro de Apocalipse, dita no livro de Apocalipse. As figuras bíblicas de Nossa Senhora. Nossa Senhora ela é comparada a uma grande arca de Noé, onde esta arca ela abriga a todos os animais, a Noé e a todos aqueles descendentes que são representados nesta arca. Nossa Senhora é como uma grande mãe que protege a todos os seus filhos, absolutamente todos os seus filhos, contra todas as torrentes que estão caindo neste mundo, contra todas as heresias, contra todas as maldades. Nossa Senhora é esta grande, como diz os santos, a galinha que protege seus pintinhos. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer isso no livro Glórias de Maria, que é uma das nossas referências. Nossa Senhora ela é comparada a Eva como Ave Maria. O arcanjo Gabriel, quando anunciou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse Ave cheia de graça. O ave, de origem latina, vai nos ensinar que é usado para grandes pessoas com grandes para grandes postos, pessoas que são importantes, extremamente importantes. Nossa Senhora foi julgada por Deus como uma mulher extremamente importante para originar o seu filho, para originar ele mesmo, né? Então, o arcanjo se origina a Ave Maria. Por consequência, para demonstrar também a inocência e a justiça original da Mãe de Deus, ele não somente a compara muitíssimas vezes a Eva ainda virgem, ou seja, no estado em que Eva foi virgem, foi inocente, que não se deixou seduzir até aquele momento a Satanás. Então, ainda totalmente incorrupta, que não foi enganada pelas mortais insídias da serpente mentirosa, como também antepuseram a ela com maravilhosa variedade de palavras e de expressões. Então, é esse comparativo, né? Nossa Senhora houve uma mulher que pecou, então haveria que ter uma mulher para reparar. O contrário de Eva seria Ave, né? Houve um pecador que trouxe o pecado, a morte para o mundo, então houve um homem, Deus, para reparar todo o gênero humano, ou seja, para nos trazer a salvação, a nossa redenção. A igreja, num consenso unânime entre padres, é claro que houve ainda
houve ainda bastante controvérsia por parte de alguns padres da igreja, mas que esse consenso, ele aconteceu, né? Não é de se admirar que os pastores da igreja e o povo fiel sempre se comprazeram em professar com tanta piedade, devoção e amor a doutrina da Imaculada Conceição da Virgem Mãe de Deus, que a juízo dos padres está contida na Sagrada Escritura. Foi transmitida por todos os seus importantíssimos testemunhos. Então, sobre a Santíssima Virgem, que ela foi santificada no ventre materno, nada nos ensina a Escritura canônica, a qual também nos faz menção da sua atividade. Mas, como eu havia dito, Santo Agostinho consegue provar por A mais B que a Virgem foi assunta ao céu em corpo e alma, que contudo não diz a Escritura, mas assim também podemos pensar racionalmente que foi santificada no ventre materno. Isso São Tomás de Aquino vai nos dizer na Suma Teológica. Não é de admirar também, pois, que os pastores da igreja e o povo fiel sempre se comprazeram em professar essa doutrina com tanta piedade, que foi promulgada por Pio IX em 8 de dezembro de 1854, como um dogma. O que é um dogma? Um dogma, digamos que é uma verdade de fé. É uma verdade que, para todos aqueles que querem ser católicos, eles devem acreditar isso com uma profunda devoção, um profundo amor, isso para com aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a igreja nos orienta contra todos os erros. Como eu havia dito, se existiam alguns padres que tinham essa controvérsia a respeito da Imaculada Virgem Maria, então a igreja teve que entrar naquele momento para ensinar esses padres e o povo fiel, que Nossa Senhora foi libada de todo pecado, foi e sempre será imaculada, imaculada na sua conceição. Nossa Senhora, é preciso salientar para todos os alunos aqui nesse momento que a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, a parousia de Nosso Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima, né? Há tanto tempo já está cada vez mais próxima. E Nossa Senhora, em suas aparições, ela vai nos confortar, ela vai nos dar forças, né? Como essa arca de Noé. Nossa Senhora quer nos proteger. E é preciso que a gente acredite nessa proteção, que somos filhos, nós somos deixados para ser cuidados por ela. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de 25 a 33, vai nos alertar a isso. Ele vai nos alertar dos sinais dos últimos tempos. Nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, de peste que nós estamos vivendo mais uma vez, os sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra, as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. A, os, a, o reino cósmico será abalado, será atingido, e isso provocará um grande medo para as nações. Isso provocará uma grande perca de fé por aqueles que já não acreditam em Deus. Então, isso provocará, são sinais que irá nos indicar que a vinda do Filho do Homem está por vir novamente. Jesus está vindo novamente. Então, Nossa Senhora, ela traz em suas mensagens essa grande esperança, que ela é a Imaculada Conceição. Antes do dogma ser proclamado, Nossa Senhora lá vem e aparece a Santa Bernadette Soubirous, na França, na gruta no Lixão, em Massabielle, que ela é Imaculada Conceição. E ela aparece para uma criança, que é pura, que é inocente, assim como ela na sua infância. Foi pura e inocente e só pensava em Deus. Só pensava somente em Deus. Então, Nossa Senhora, ela aparece, ela escolhe aparecer, na maioria das vezes, para as crianças. Porque as crianças, elas, na maioria das vezes, só repetem.
Então, ela só queria que Bernadette repetisse para o vigário daquela época, lá na sua cidadezinha, que ela era Imaculada Conceição e que ela haveria de repetir isso, porque o gênero humano também precisa repetir sempre em pensar na Virgem Maria, e precisa repetir sempre as orações, as jaculatórias do texto, porque nós esquecemos, porque o pecado não deixa que a gente lembre muitas coisas, e ainda mais as coisas celestiais. Então, Nossa Senhora também vai nos ensinar na mensagem deixada em 1830, sobre o título de Nossa Senhora das Graças, né? Santa Catarina Laboré, que recebeu também a mensagem da Virgem Maria, que também tinha as mesmas características de inocência, de pureza, de coração, onde ela vai dizer que ela é concebida sem pecado original. Ó Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Vejam que Nossa Senhora das Graças, aqui, ela é a medianeira de todas as graças. Por elas, pelas suas mãos, passam os raios, que são as graças que nós recebemos. Então, ela é rodeada pelas estrelas, pelas 12 estrelas, que representam as 12 tribos de Davi, onde a gente pode ver no verso da medalha milagrosa. Então, entre as suas promessas, de todos aqueles que usarem a medalha milagrosa, irão conseguir a sua salvação, irão conseguir ser protegidos, né? Nossa Senhora, assim como durante a sua aparição, ela permite que muitas medalhas, por meio de muitas medalhas, eles conseguem apagar o incêndio que houve naquela igreja, né? Acho que da sua aparição, se eu não salvo me engano. Então, Nossa Senhora ela vem para nos proteger, sempre, para nos proteger de todo mal. Também nós temos aqui para representar o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, transpassado pelos espinhos, né? Que nós aumentemos a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Assim como ela veio para reparar juntamente com o seu filho, ela quer que a gente continue aqui na nossa vida a imitá-la, a imitar as suas práticas e a imitar o seu filho, reparar todo o pecado, tudo aquilo que vai contra Deus. Por todos aqueles que não adoram, por todos aqueles que não esperam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas. E, juntamente, Nossa Senhora de Fátima vai nos pedir isso nas reparações dos primeiros sábados. Fica aqui o convite, o meu convite a você que está vendo a nossa aula, de exercitar mais isso na vida de cada um aí, que está nos olhando, está olhando o nosso centro cultural, a nossa aula, de botar isso em prática, de praticar isso, as reparações contínuas, né? Ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui, Nossa Senhora de Lourdes, ao lado de Nossa Senhora de Fátima, podemos observar que ela carrega o texto, ou seja, por meio do texto, nós vamos crescer em virtude, nós vamos crescer em graça, em sabedoria e vamos conseguir perceber as maldades deste mundo. E ela carrega em seu ventre justamente essa faixa azul, que significa a pureza, a castidade nas nossas conversas, nas nossas boas amizades, né? Nosso Santo Afonso Maria de Ligório, ele juntamente com São Luís Maria Grignon, nos alenta a procurarmos a ter boas conversas, a fazer um apostolado de conversas puras, de conversas castas, de conversas com boas intenções. Então, Nossa Senhora quer nos ensinar, em Lourdes também, que ela é concebida sem pecado por meio desta faixa azul em seu ventre, né? Podemos também colocar um paralelo em cima com os padres, né? Que também usam esta faixa, o símbolo, né? Este símbolo que representa a castidade e a pureza total de vida, para imitar a Virgem Maria. Então, a bula Inefabilis Deus, ela vai reafirmar que a nossa esperança naquela que sempre destruiu todas as heresias, salvou os povos fiéis de gravíssimos males de todo gênero, e a nós mesmos
tem livrado de tantos perigos que nos ameaçam. E aqui, é claro, Nossa Senhora é a nossa esperança final, diante de tantas dificuldades que estamos vivendo, com uma grande ferramenta, um grande auxílio que nós queremos deixar aqui para vocês, para quem não conhece o Tratado da Verdadeira Devoção, que medite mais, que busque ajuda da Virgem Maria, que busque uma reforma completa de vida. Você que está desistindo da sua própria vida, talvez, que está sofrendo com doenças psicológicas, que você entregue essas misérias humanas nas mãos da Virgem Maria, que confie toda a sua vida, que queira mudar de vida. É um grande propósito que Nossa Senhora quer nos pedir, que a gente mude de vida, que a gente mude, que a gente dê uma virada radical nas nossas vidas, que a gente procure imitá-la na sua humildade e olhando sempre para Cristo como nossa última salvação. Esse livro de São Luís Maria de Montfort nós temos na nossa loja do Centro Cultural. Para quem quiser adquirir, basta acessar a nossa loja no nosso site, que estará disponível aqui abaixo. Vamos agradecer a Deus por mais esta nossa aula de hoje, que Nossa Senhora possa nos ajudar nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, porque Deus precisa ser o nosso tudo, e por isso a gente precisa dela. A gente precisa dela para vivermos o céu aqui, aqui onde estamos, que aqui é só uma passagem, aqui é só um princípio, né? E a nossa caminhada precisa estar voltada com a nossa visão para o alto, um amor às Sagradas Escrituras, o amor ao Santíssimo Sacramento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.